Esse episódio é um oferecimento de Fileô Baile Safre, ciência para melhorar a saúde e performance dos animais. IFS, energia que abastece o bem. Exalc Lab, medir para gerenciar. Imigrante Tratores, agricultura cheia de possibilidades. Rumina, soluções inovadoras para a pecuária leiteira. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um episódio do Track and Field Podcast. Eu sou o William Santos, um dos hosts desse podcast, e aqui ao meu lado, amigo e sócio Gustavo Salvati. Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um episódio. Hoje temos a honra aí de receber um grande amigo. A gente conheceu ele, né, William, quando a gente entrou aqui na Exalc, né, para fazer o doutorado. E ele estava num projeto novo, que era reestruturar aí, criar a marca do Laboratório de Bromatologia da Exalc, que hoje é chamado de Exalc Lab. Inclusive, um dos nossos patrocinadores aqui é o Exalc Lab, que a gente tem uma parceria grande com eles também. E muito fruto desse início de trabalho, né, com esse nosso convidado, que foi um cara assim que a gente viu que tinha uma mente aberta, querendo implementar processos, e deu a chance da gente aprender junto com ele. Então foi um período aí de convívio muito bacana e que a gente aprendeu demais e conseguimos trazer ele aqui hoje que ele está aí na área do empreendedorismo, nosso amigo aí, Laerte Cassoli. Tá joia, muito obrigado aí pelo convite, pessoal, é uma honra estar aqui com vocês, uma alegria por toda a história que a gente tem juntos aí. Finalmente a gente conseguiu casar as agendas e estar aqui presente com vocês. Obrigado aí pelo convite. Nós que agradecemos, Laerte. E para a gente começar aqui, a gente sempre tenta pedir o convidado para contar um pouco da trajetória, né? Desde que você começou a atuar na pecuária, né? Que a gente sabe que você teve propriedade, né? E passar aí pela agronomia e toda essa trajetória até chegar hoje, no cargo hoje que você está exercendo aí na Rumina. Legal, vamos lá. Tem uma história curiosa. Na verdade, eu não sou do leite, né? Na verdade, eu nasci em São Paulo, na capital. E aí meus pais publicitários em São Paulo, naquela época eu já achava a cidade de São Paulo complexa para se viver. Um pouco caótica. E aí resolveram comprar uma pequena propriedade no interior de São Paulo, ali na cidade de Santo Antônio da Alegria, divisa com Minas Gerais. E tinha propriedade para passar final de semana, aquela coisa do paulista, né? Aí tinha lá pomar, uma vaquinha, cavalo, carneirinho. Mas aí com o tempo a minha mãe foi tomando gosto ali pela propriedade, né? Então, além de passar os finais de semana, começou a passar um tempo maior ali na fazenda, no sítio, né? Numa propriedade pequena. E aí começou a aumentar o número de vacas, né? E quando a gente viu, a gente estava produzindo leite lá no sítio, muito liderado ali pela minha mãe. Minha mãe acho que foi uma grande empreendedora da época. E aí com o tempo foi um caminho natural eles saírem de São Paulo e aí mudarem para esse sítio e, de fato, assumirem ali o chapéu de produtor de leite, né? Na verdade, produtora, porque minha mãe que puxava. Meu pai ainda continuou em São Paulo fazendo trabalho de publicidade. E depois, quando ele mudou para lá também, ele começou a fazer trabalhos na área nossa, né? De embalagens para laticínios, indústrias de semente. Então, ele começou a trabalhar na publicidade dessas indústrias do agro. Então, eu acabei crescendo ali no sítio. Então, eu fui para lá com 7 anos, eu e a minha irmã. Depois, ali com 17 anos, acabei vindo aqui para a Exalc, né? Para fazer o curso aqui. Naquela época, o nosso sítio tinha contratado a consultoria da Diagnose, que era uma empresa de consultoria do professor Paulo Machado. Então, a gente tinha ali o apoio dele e também do William Tabichuri, né? Foi uma pessoa bem importante aqui também na minha carreira, na minha formação. O William, naquela época, era consultor de fazenda, dava consultoria aqui na Fazenda Tainá também. Então, em função disso, eu acabei vindo para a Exalc. E logo depois comecei a trabalhar junto ali com o professor Paulo na clínica do leite e acabei ficando aí na pecuária. Eu sempre gostei muito de tecnologia, minha dúvida era se eu fazia agronomia ou ciência da computação, mas eu acabei indo para agronomia e acho que aí foi o que me trouxe aqui para dentro da pecuária de leite, né? Entendi. E teve um período também, né, que aí depois que você formou, você chegou a fazer pós-graduação ali. Eu fiz também, então assim, logo que eu me formei, eu já comecei a trabalhar na clínica do leite, né? Fui contratado pela Exalc, mas em paralelo eu fazia o mestrado e fazia o doutorado também. Então eu fiquei na clínica até 2017, comecinho de 2017, foi quando eu saí da clínica e assumi o laboratório de nutrição animal, né? Mas eu acabei fazendo mestrado e doutorado, ambos na área aí de gestão e qualidade do leite.
E na sequência, quando que foi que vocês entraram Primeiro começou como On-Farm. Como é que foi o surgimento aí da On-Farm? Então, vamos lá. Quando eu saí da clínica, acabei indo lá para o laboratório de bromatologia, que hoje é Exalc Lab. Acho que foi um projeto bem interessante também, a convite ali do professor Sila. Então, acho que foi interessante como o laboratório estava, né? E vocês acompanharam bem de perto naquela época, lá a gente convivia bastante juntos. Então, criar o projeto da Exalc Lab e posicionar o laboratório, acho que foi super bacana, acho que foi bem empreendedor mesmo, né? Eu acho que foi bem interessante, mas naquela época tinham 2 ex-alunos do professor Marcos Veiga, ali de Pirassununga, que era o Cristian e o Eduardo, e aí eles estavam com uma ideia de trabalhar alguma coisa ligada a diagnóstico de mastite, né? O professor Marcos estava fazendo a parte ali de estudos científicos ali, de meios de cultura para identificar. E na época, em 2018, a gente fez uma primeira reunião para ver se a gente colocaria um projeto na FAPESP, né? Para fazer ali um pedido de auxílio de pesquisa para ver se a gente tornava isso de fato um produto e levar para o mercado. Então foi aí que eles me convidaram. Mas aí logo na primeira reunião a gente entendeu que talvez a FAPESP não seria o melhor caminho pela demora, né? Todo o processo que tinha uma questão de timing, né? Da gente entrar no mercado rápido com a ferramenta. E aí a gente decidiu, naquele dia, na primeira reunião, falou, poxa, vamos tocar esse projeto independentemente da FAPESP, né? Com recurso próprio, muito puxado pelo Christian e pelo Eduardo, né? Até porque eu estava na Exalc Lab ainda na época, o Marcos também é professor lá na USP, então o Christian e o Eduardo começaram a atuar aí com a On-Farm, que foi a startup que a gente fundou, né? Essa startup, a gente lançou ela no mercado no final de 2018, lá no Interleite, né? Foi um dos primeiros painéis para falar de leite 4.0, startup. Acho que você até estava lá, Gustavo, né? Com a empresa na época. Então, nós fizemos o lançamento em final de 2018, lá no Interleite. Naquela época, acho que tinha 1 ou 2 clientes. O primeiro cliente foi a fazenda lá que a gente se encontrou, a Rex, né? Da Maria Antonieta. Foi o primeiro cliente da On-Farm. E aí, naquele mesmo ano, a gente participou lá do desafio lá da Ideas for Milk, lá da Embrapa, lá. Muito incentivado até pelo Marcelo do Milk Point. Ele foi um dos caras que provocou a gente a participar. A gente estava meio assim, poxa, mas será que a gente participa ou não? Então, ele nos desafiou. E aí, nós participamos e a gente ganhou ali como primeiro colocado naquele ano, né? E a partir daquele momento, nós recebemos uma abordagem do 10B, que é um fundo de investimento em São Paulo. Eles estavam buscando aí montar uma plataforma de tecnologia para pecuária de leite. Então, a gente começou ali a conversar com esse fundo. E aí, em 2019, nós concretizamos um primeiro investimento na On-Farm. Então, eles fizeram um investimento para poder acelerar a empresa. E aí foi quando eu decidi, né, precisaria sair da Exalc, foi quando eu pedi a licença ali, o afastamento, para poder me dedicar aí junto à On-Farm, que foi o start aí desse grande projeto que hoje é a Rumina, né? Mas foi aí que a gente começou essa vida de empreender no leite, né? Ô Laerte, assim, a gente gosta até de explorar, né, com o pessoal que vem aqui, assim, criar um modelo da história, né, da trajetória, porque assim, obviamente isso serve de inspiração para várias pessoas, como na nossa formação você foi uma pessoa que teve a grande importância no momento que a gente estava aqui em Piracicaba, obviamente junto com o professor Nusso e tudo mais. Mas assim, você falou que nasceu em São Paulo, né? E aí seus pais do marketing, né? Eu acredito que é aquele marketing clássico de cidade grande ainda, e obviamente... E hoje a gente pega o cenário, a gente vê cada vez mais as ferramentas de marketing, mas para a gente tentar tornar isso de uma forma até mais palpável, como que assim... você absorveu essa questão do marketing que seus pais trabalhavam lá? Quando que você veio para o interior, de fato? Assim, você conviveu na cidade grande e veio para o interior já com uma certa idade? Como que foi essa transição? Só para a gente entender um pouco desse perfil e como que esse marketing... Porque você é um cara, assim, marqueteiro, a gente considera um bom marqueteiro que... Pelo convívio que a gente teve, então você tem uma ciência muito boa em cima de marketing, para a gente explorar isso e entender um pouco... Legal. Um pouco melhor. Eu acho que a inspiração, obviamente, veio dos meus pais, né? Meu pai era um grande publicitário, aquele das antigas, né? Que não tinha computador, então ele fazia as artes, desenhava. Então ele era um publicitário raiz, né? Muito antes de computador, esses programas de edição e tal. Então ele tinha essa coisa da criação, né? Mas ele era meio artista, assim, aquela coisa do artista que não sabia cobrar direito. Ele era um excelente publicitário, mas na hora de cobrar e valorizar ele não sabia. E do outro lado eu tinha minha mãe,
que trabalhava como redatora na Avon, Cosméticos, na época, e era uma pessoa assim, sangue árabe, né? Turco ali, então gostava muito ali de empreender. Então, como eu comentei no início, né, ela foi uma grande empreendedora, né? Então, ela construiu um modelo de negócio, era um sítio pequeno, a gente tinha 12 hectares de área cultivável, a gente chegou a ter ali 35 vacas em lactação com 42 quilos de média. Isso época. Em 1990 e poucos, assim, era uma coisa assim, inacreditável, né? Hoje tem várias fazendas acima de 40 quilos de média, mas naquela época era uma coisa inacreditável. E ela criou lá uma grande vitrine, né? Então, no auge ali do sítio, a gente não gastava nada com insumo, né? Então, você tinha lá sementes colorado, plantava toda a parte de milho, fazia a colheita da silagem, fazia tudo. Você tinha uma empresa de nutrição animal que dava a ração, genética, saúde animal. Então, realmente, ela foi... como é que fala aí? Foi patrocinada por essas empresas de insumo para que elas estivessem lá dentro da fazenda, né? Naquela época não tinha nada digital, então a divulgação era muito dia de campo, né? Então a gente chegava a fazer dia de campo na época da silagem, né? A gente recebia lá 4 mil pessoas por ano. Eram dias de campos, assim, enormes. O máximo que a gente chegou a fazer de digital foi na época a CPT, que fazia aqueles vídeos lá, o pessoal de Viçosa, né? Assim, gravava os vídeos e tal. Então a gente fez um VHS contando a história do sítio, né? Chamava O Segredo de Xambala, né? Que era a propriedade chamava Xambala. Então foi o máximo que a gente conseguiu digitalmente na época, era isso. Então eu cresci nesse meio e a minha mãe foi uma grande empreendedora. Ser mulher, produtora de leite naquela época, tinha um grande desafio, né? Então acho que eu fui muito impactado pelos dois, né, de diferentes formas, e sempre gostei muito dessa parte de negócio, né, William, Gustavo. E também a minha história ali junto com o professor Paulo também, que foi um cara que teve um grande responsável pelo que eu sou hoje, é o professor Paulo, né? Toda a minha formação ali em gestão, na parte de estratégia, de negócio. Então, foi cada vez menos a parte técnica, né? Apesar de ter feito mestrado e doutorado, mas sempre com essa visão de negócio. Então, acho que tem uma mistura de essa coisa do marketing e tal, junto com essa parte mais estratégica de negócio, sempre me atraiu. É onde eu gosto de estar. Eu acho muito bacana pensar em coisas novas, negócios novos, modelos de negócios diferentes, né, do tradicional. Então, acho que é um pouco disso, né? Acho que a inspiração dos meus pais, a minha jornada ali na Clínica do Leite junto com o professor Paulo foi o que me moldou aí para estar nesse mundo aí de empreendedorismo agora, né? E assim, dentro da sua percepção de marketing, perdão, você acha que o marketing, ele... tirando uma parte de como que é entregue essa informação. Porque hoje a gente, igual você falou, tinha dia de campo, hoje você tem ferramentas de mídias digitais, enfim, você consegue entregar isso para um público muito maior do que isso que você falou aí, de uma forma bem mais fácil e mais barata. Mas assim, a essência do marketing, você acha que ela continua a mesma, a forma de fato divulgar um produto, um serviço através dessa ferramenta? Você acha que a essência disso é a mesma? Como que você entende isso? Olha, William, eu não sou um especialista em marketing, eu não tenho formação nisso, mas eu acho que a grande coisa é você atingir um determinado público, né? Como que a gente faz isso, né? Então, antigamente era de um jeito mais presencial, hoje a gente consegue fazer isso em escala, né? O próprio podcast que a gente estava comentando, né? Que são milhares de pessoas que já são impactadas. Então, acho que isso hoje está muito mais fácil da gente impactar. Porém, tem uma competição por audiência, né? Sim. Porque seja uma audiência de podcast, seja uma audiência de vídeo, de tela, né? A gente está o tempo todo ali competindo. Então, eu, de novo, assim, não sou especialista, mas eu entendo que eu acho que a grande coisa está em levar um conteúdo que faça sentido, né? Que faça as pessoas refletirem, que sejam provocadas, seja por uma pessoa que tem um influencer ali, né? Alguém que tem influência ali, tem os seus seguidores, seja levando um conteúdo de fato que impacte, né? Que mude a vida de alguém, que faça alguém pensar diferente. Então, marketing de conteúdo associado a essa questão da nossa capacidade de esparramar conhecimento, eu acho que traz a possibilidade enorme para a gente, né? É muito mais fácil, mas acho que tem que ter um conteúdo muito bom, né? Porque, de novo, a gente está competindo por várias coisas, né? Todo mundo está fazendo isso, né? Todo mundo está ali numa tela, está no digital competindo, né? Fato.
E eu acho que também é interessante. Se eu não me engano, só uma curiosidade, né? Foi o seu pai que fez o primeiro logo da Clínica do Leite ou não? Foi. Conta um pouquinho dessa história. Como eu comentei, meu pai começou a atuar no agro, né? Então ele chegou a fazer embalagens de laticínios para a Nilza, né? Não sei quem vai lembrar disso. Então, laticínio, a cooperativa Nilza ali em Ribeirão Preto. Fez para Sementes Colorado também de milho. Enfim, fez para várias outras empresas. E obviamente que eu bebia dessa fonte de criação que tinha em casa, né? Então ele fez um primeiro logo, foi lá para o LAFA, que era o laboratório do professor Raul Machado, né? Ele fez um primeiro logo ali para a gente. Depois, na Clínica do Leite, ele criou a primeira logomarca ali. Então foi legal, a contribuição dele lá. Eu lembro que, não sei se foi o Laerte que me contou, mas eu lembrava desse detalhe aí. A gente já sabe de onde vem a criatividade dele, né? Mas bacana. E, assim, hoje, conta um pouquinho da Rumina, quais são as soluções. A gente sabe que startou aí com a OnFarm, né? Até inicialmente, o que a OnFarm entrega hoje, e depois as outras soluções, só para o pessoal entender um pouquinho aí. Legal. O projeto, então, ele começou com a OnFarm, que teve como grande... o produto da OnFarm foi levar um laboratório de microbiologia para dentro de uma fazenda, para que o produtor pudesse identificar os principais agentes causadores de mastite na própria fazenda em 24 horas. Essa era a grande entrega de valor nossa. Bom, e o que isso muda na vida de um produtor de leite? Até então, se a gente pensar em mastite clínica, quando uma vaca aparecia com mastite clínica, você ia lá e tratava com antibiótico. É isso que a gente sempre aprendeu na escola aí. Poxa, vai lá e trata o mais rápido possível, né? Sem saber exatamente se tinha um agente lá e qual que era esse agente. Então, a hora que a gente cria uma ferramenta dessa, que o produtor tem a informação em 24 horas, quando uma vaca aparecia com mastite clínica, se não fosse um caso severo, porque se fosse um caso severo, aí você tem que socorrer a vaca lá, entrar com terapia de suporte, você tem que tratar de qualquer jeito. Mas se você pegar ali a mastite grau 1 e 2, que é o leve e moderado, que é 95% dos casos, o produtor consegue esperar o resultado, ele não precisa entrar com tratamento, talvez ele possa fazer ali um anti-inflamatório, não esteroidal ali para ajudar a vaca, espera o resultado e a partir do resultado ele toma a decisão de tratar ou não. Tá? E o que acontece? Aí, em média, 40% dos casos não precisam de tratamento, que são casos que ou a cultura deu negativa, porque a vaca já combateu aquela infecção e o agente não está presente lá mais, você só tem um visual, né? Ou é uma bactéria que, se tratar com antibiótico ou não, a taxa de cura vai ser alta. Pega uma E. coli, por exemplo, você pode tratar ou não tratar, que vai curar do mesmo jeito. Então, você, com uma ferramenta dessa, você já consegue reduzir em 40% o uso de antibióticos e, obviamente, descarte de leite, todas as complicações que isso traz, né? Pensando na mastite subclínica, a mesma coisa. Conhecendo qual que é o agente que está ali no rebanho, você consegue ter estratégias para poder criar aí formas de controlar e reduzir a mastite subclínica. Então, essa foi a grande proposta de valor da OnFarm na época, né? E eu acho que a grande coisa, o pessoal até pergunta, mas não tinha cultura na fazenda? Negócio novo? Não era novo, né? O mundo inteiro já tinha cultura na fazenda. Eu acho que o grande segredo nosso aí foi como é que a gente empacotava isso para tornar isso mais fácil para o produtor. Né? Então, quando a gente pensou na OnFarm, além da inovação ali no meio de cultura, é um meio de cultura que a gente chama que é cromogênico, né? Que por meio das cores da colônia que você classifica a bactéria. Então, tem uma tecnologia envolvida, mas a grande coisa foi empacotar tudo isso e entregar um serviço de assinatura para o produtor. O produtor nunca comprou placa, não comprou estufa. Então, a gente criou um pacote que era o Smart Lab, que é o laboratório que tem uma estufa acoplada para que ele pudesse fazer a incubação desse meio de cultura. Tinha a própria placa com meio de cultura e tinha um aplicativo. Desde o início, a gente já trouxe esse elemento de tecnologia para que o produtor pudesse registrar ali todas as informações e fazer a gestão da cultura da fazenda ali de um jeito mais digital. Então, a gente entregava isso um serviço por assinatura. Então, acho que isso foi importante. O laboratório, ele é um investimento razoável, né? Às vezes é um dinheiro ali que o produtor fica meio na dúvida ou não. Então, esse equipamento era nosso, né? Era CAPEX nosso e que a gente colocava em comodato ali para a fazenda. Então, acho que tudo isso facilitou a adoção da tecnologia. Então, isso foi a OnFarm ali nos seus primórdios, tá? Essa foi a ideia.
Quando o 10B fez o investimento, ele fez o investimento para a gente poder acelerar, obviamente, para a gente ter mais recursos, mais capital, porque quando a gente estava crescendo, a gente quase quebrou, porque cada fazenda nova que entrava, a gente tinha um investimento ali do equipamento, ali, R$1.500, R$2.000. Então, na hora que chegava um mês que tinha 10 fazendas novas, a gente olhava um para a cara do outro e falou, pô, e agora, né? Vamos tirar mais um dinheirinho ali. O Eduardo vendia uma vaca, eu pegava uma reservinha aqui para a gente poder continuar crescendo, né? Mas quando o 10B fez o investimento, ele fez o investimento com essa ideia de criar uma plataforma de tecnologia. Não simplesmente investir num farm para acelerar, para eventualmente vender para alguém lá na frente, né? Que geralmente os VCs, né? Os fundos de Venture Capital, eles têm essa abordagem, né? Põe dinheiro, acelera e depois vende a companhia. O 10B não, eles já são mais de maratona, né? De realmente ter algo mais longo prazo. E aí, quando foi feito o investimento, ele falou, pô, o que mais que a gente poderia fazer para criar essa plataforma de tecnologia para pecuária? E aí veio o investimento no Ideagri, né, que era um software de gestão, ainda é o líder de mercado, é um software que tinha ali 13, 14 anos já de história, e aí foi feito investimento também no Ideagri, né, porque era muito relevante esse tema de dados, informação, depois a gente pode explorar um pouco isso mais para frente, mas a gente entendia que era um pilar bem relevante. Então foi feito investimento lá também. E aí, em 2021 para 2022, nós fizemos uma consolidação, né? Então, assim, por exemplo, eu era sócio aqui da OnFarm, com investimento do 10B, o 10B investiu lá no Ideagri. Em 21 e 22, nós fizemos uma nova rodada de investimentos, fizemos uma que a gente chama de Série A, né? Fizemos uma nova captação e aí nós consolidamos. Então, nós fizemos aí uma fusão das empresas e aí foi criada a Rumina como sendo a empresa mãe, a holding mãe, proprietária do CNPJ da OnFarm, proprietária do CNPJ aqui do Ideagri, né? E a OnFarm e Ideagri passaram a ser produtos dentro do portfólio de tecnologia da Rumina. Tá? Então foi aí que surge a Rumina como essa grande tese aí de tecnologia para a pecuária. Ô Leste, quando veio a 10B com o capital, assim, a OnFarm ela estava rodando com margem e só precisava de fato de capital para pôr escala. Era esse o ponto de maturidade da empresa? Na verdade, assim, a gente faturava, sei lá, menos de 30, 40 mil por mês, ou seja, era quase nada, né? Tava bem no comecinho, né? Foi um investimento que eles fizeram, que a gente chama de early stage mesmo, né? Foi bem no início. Então, o capital foi importante para a gente poder acelerar mesmo, sabe, William? Então, obviamente que todo negócio, às vezes ele passa por uma curva ali de queima de caixa, né? Então, isso aconteceu com a Rumina, agora não mais, mas a gente passou uma época, alguns anos, aí, 2, 3 anos, realmente queimando caixa para que a gente pudesse, de fato, se estruturar e crescer, né? Porque você precisa ter um ganho de escala, né? E no começo é aquela história do ovo e da galinha, né? Poxa, para a gente ter pessoas boas, para a gente desenvolver coisas legais, você precisa ter capital, né? Mas agora a gente, de fato, rompeu essa barreira. Mas foi bem no iniciozinho, né? A gente faturava quase nada, né? Era muito pouco, né? Entendi. E hoje vocês, pegando aí a parte da OnFarm, quantos clientes hoje ativos vocês têm? Hoje na OnFarm a gente tem próximo a 2.000 fazendas. Bacana. Tá? A gente tem umas 1.700, 1.800 no Brasil e umas 300 aí fora na América Latina. Então a gente sempre teve medo de iniciar essa questão de expansão, porque ela é bem fancy, né? Bem atrativa, né? Nossa, vamos internacionalizar a empresa e tal. Mas é um risco para você perder foco no mercado brasileiro. Então a gente sempre teve muito cuidado, mas a gente foi muito pressionado e puxado, né? Então, assim, várias fazendas, técnicos de Argentina, Uruguai, fazendo contato e querendo ter acesso à ferramenta, e a gente decidiu operar. Então, hoje a OnFarm, na América Latina, a gente tem os nossos dealers, são parceiros comerciais, então a gente está na Argentina, Uruguai, Colômbia, Chile, México, estamos começando agora nos Estados Unidos também, já temos lá 2, 3 fazendas pilotando lá. Então, isso é a OnFarm. No Ideagri, o Ideagri hoje tem umas 3.000 fazendas atendidas. Né? Hoje a gente está em mais de 60% do top 100, então é um sistema muito robusto, mais usado, tem muita história, né? Ele foi criado muito pensando na realidade nossa aqui do Brasil, então é um software que tem uma aderência muito bacana, a gente continua também crescendo. Depois a gente fala um pouquinho aí de AI, o que nós estamos fazendo aqui, que eu acho que é legal. E além desses 2 produtos, nós temos outros 2. Um é o RumiFlow, que é uma joint venture com uma empresa americana, que é a Future Call, que desenvolveu uma pistola, um sistema automatizado para limpar a vaca pré-ordenha. Né? Então, é um esquema de escovinha
que você vai na vaca e você faz todas aquelas etapas manuais, né? De passa o pré-dipping, seca, faz teste para estimular a vaca, você faz isso com o equipamento. Então o equipamento vai lá, ele já joga o produto, né? Ali o desinfetante, já faz a limpeza mecanicamente, de forma química pelo desinfetante, pelo pré-dipping. Já seca o peito do animal e a vaca está pronta, estimulada para ser ordenhada. Então, uma solução bem interessante. Já estava em 55 países, mais de 2 milhões de vacas no mundo inteiro. E aí nós trouxemos essa ferramenta aqui para o Brasil, de novo, com um modelo diferente, né? Então, é um modelo em que o produtor ele faz a aquisição do equipamento inicialmente, aí ele tem um contrato de prestação de serviço com um valor fixo, conhecido, em que a gente entrega tudo para ele. Entrega o produto químico, entrega a manutenção, garantia, né? Uma garantia vitalícia, né? Como se você tivesse um carro por aluguel, que tudo que acontecesse, a locadora ali fica responsável por aquilo. Então, acho que isso foi bem interessante também, né? O produtor passa a ter previsibilidade, sabe quanto que ele vai gastar por mês, e para ter algo muito impactante, pensando em ordenhabilidade, né? Então, você aumenta o número de vacas ordenhadas por hora, você tem estímulo, reduz curva bimodal, aumenta fluxo de leite, melhora a mastite, você traz um conforto para os colaboradores, né? Eu brinco que é que nem cortar cana no podão, né, cara? Ninguém mais se submete a isso. E para mim, ordenhar vaca vai ser isso. E a gente já tem casos que você perguntar para os ordenhadores das fazendas que usam o Rumiflow, o cara fala, cara, eu não saio daqui para ordenhar vaca na mão lá, papelzinho, toalhinha, cloro, cara, eu não saio mais. Então é uma ferramenta que tem um valor bem interessante, a gente já está aí com quase 60 fazendas, quase 40 mil vacas já sendo ordenhadas pelo sistema. Então é uma tecnologia bem interessante. De novo, não é um produto próprio da Rumina, mas é uma joint venture que nós fizemos com essa empresa americana. E tem um quarto produto, que é o Rumi Action, que é o monitoramento animal. Então, a gente entende que o monitoramento é uma tendência aí de futuro, né? Eu acho que no futuro toda vaca vai ter alguma coisa pendurada nela, algum dispositivo para facilitar a coleta de dados e ser algo mais inteligente. Então, também nós fizemos uma parceria com uma empresa israelense, que é a ENGS. Eles também já têm quase 20 anos de história em monitoramento animal. Então, é a número 3 no mundo, né? A terceira maior no mundo. A gente tem algumas outras líderes ali, mas é a número 3 no mundo, um grande número de animais monitorados, quase 1 milhão de vacas. E aí também nós trouxemos essa solução aqui para o Brasil para formar essa plataforma aí de tecnologia. Né? Então, basicamente, é isso que a Rumina vem operando. E explorando, antes da gente entrar aí na questão aí do IDEAG, que você falou que tem bastante coisa nova, mas da On-Farm, o que você tem de panorama dos agentes aí? Porque vocês têm um banco de dados interessante, né? Que é um levantamento nacional da parte aí dos agentes que estão causando mastite. Qual que é esse panorama aí que você vê, as principais bactérias, a incidência delas? Assim, o que você tem de informação legal que você poderia compartilhar? Eu estou um pouco longe da questão técnica, então talvez eu não vou trazer grandes informações, Gustavo. Mas olha só, a gente bateu agora 1.100.000 diagnósticos. Como você comentou, assim, eu acho que é o maior banco de dados de mastite centralizado no mundo. Eu nunca vi nenhum lugar que tenha tanta informação assim. O que a gente vê do ponto de vista de mastite clínica, aquilo que eu comentei, de 40% a 45% dos casos não precisando de antibiótico. Então isso é muito legal. Assim, cara, às vezes você entra numa fazenda que o cara está gastando lá a cada 10 vacas, o cara está tratando 8 e de repente ele trata pela metade. Né? Então é menos antibiótico usado, menos leite descartado. Então é bem interessante em relação a isso. No Brasil, a gente ainda tem um problema de contagioso relevante, né? Então, a gente ainda tem os agalactes da vida, áureos, são bactérias que, às vezes, em outros países, isso já está um pouco mais superado ou controlado, né? Em algumas situações até erradicado. Você pega agalacte em vários países, não existe mais agalacte, né? Aqui no Brasil, a gente ainda tem uma incidência relevante, eu não vou lembrar o número agora exatamente, mas a gente ainda consegue ter um bom mapeamento que existe ainda muita oportunidade. Tanto é que é só olhar a CCS nossa dos rebanhos, apesar de ter muitos rebanhos que já estão trabalhando com uma CCS baixa, mas quando a gente olha a média Brasil, poxa, a média vem se mantendo estável nos últimos anos, né? Desde o início da IN51 que a gente começou a monitorar, a CCS não tem reduzido de forma significativa na média, né? Porque a gente ainda tem muito desafio com o contagioso, né? Agora, uma coisa que é legal, o fato da gente ter
vários números de diagnósticos, né? Como eu comentei, desde o primeiro dia a gente colocou o aplicativo como sendo uma ferramenta, né? E desde o primeiro dia, o produtor ele já tirava uma foto da placa, né? Como eu comentei, o diagnóstico é feito por uma avaliação visual. Você vê lá se tem colônia ou não, se cresceu bactéria ou não e qual que é a cor. E a partir disso você tem o diagnóstico. Então, desde o primeiro dia ele começou a tirar foto. Desde o primeiro dia. E aí, em 2021, a gente lançou a Rumi, que é a nossa inteligência artificial, na OnFarm. E a Rumi tinha duas tarefas para fazer. Uma tarefa era automatizar a leitura, para não depender da pessoa mais, de olhar a bactéria. Nossa, isso aqui é azul claro, azul escuro. Então, a própria Rumi já fazia isso. Então, nós treinamos um algoritmo né, de interpretação de imagem aí, para ter o diagnóstico para o produtor. E com uma assertividade muito maior do que uma pessoa muito bem treinada. Tá? Então, isso foi muito legal. Acho que isso acelerou também a adoção da ferramenta. Você não depende mais de pessoas para fazer a interpretação. Esse foi um algoritmo. E o outro algoritmo foi olhando o que as fazendas estavam usando como tratamento. Então, o produtor tem a possibilidade de colocar qual que é o produto que ele está usando, qual que é o nome do intramamário que ele está usando, quanto tempo ele está usando. Obviamente não são todos os produtores que usam, mas grande parte das fazendas usam o aplicativo para informar o protocolo. E a gente começou a ter um outro algoritmo para dizer qual que é o melhor protocolo. Nossa. O que está funcionando melhor. Lógico que a gente não faz uma recomendação, uma prescrição, não é isso. Mas a gente gera ali um insight para ajudar o produtor, junto com o seu veterinário, a decidir qual que é o melhor protocolo de tratamento. Então, quando tem um resultado de mastite clínica, a Rumi fala qual que é o score de chance de cura, baixo, médio ou alto, e qual seria o melhor protocolo com maior probabilidade de ter um resultado positivo. Então, isso também foi disruptivo, né? Você começar a ter uma informação dessa a partir da base de dados dos produtores que estão usando, a partir da comunidade. Então, essa acho que foi o primeiro exemplo de inteligência artificial assim, aplicada à pecuária de leite, de um jeito realmente entregando valor ali para o produtor. Né? Legal. E aí depois ele relata o sucesso do tratamento, né? Ele relata. Alguns relatos, ele pode aceitar ali não é a sugestão, né? Mas seguir o protocolo ali que ele entende que tem maior chance de cura e depois ele reporta se a vaca curou ou não. Curou ou não. É uma cura clínica, né? Não é uma cura microbiológica. Tem fazenda que repete a cultura, mas geralmente é uma cura clínica que é o que a gente usa para avaliar protocolo, né? Cara, legal, né? E a gente conversou com o professor João, né? De inteligência artificial, tá aí um baita de um exemplo, de uma aplicação prática, né? Porque às vezes a gente conversa de inteligência artificial e ao mesmo tempo que a gente imagina que ela faz tudo, às vezes a gente não consegue ver ela fazendo algo ali no dia a dia. Então, assim, ela é capaz de fazer muita coisa, mas tornar palpável, assim, de fato, isso aqui é um resultado de aplicação de uma inteligência artificial no dia a dia nosso de fazenda, né? Que é simplificar mesmo ali no dia a dia e eu acho que esse é o grande segredo, né? A gente tem algumas pessoas usando mais, outras menos, né? Mas assim, eu acho que com a chegada do GPT, em 2022, né? Acho que foi 22 que o GPT chegou, né? Eu acho que a gente conseguiu, né, os meros mortais, nós conseguimos entender qual que é o poder desse negócio aí, né, do GPT. Então, acho que o GPT foi importante para abrir os olhos, né, e sensibilizar todo mundo. Cara, alguma coisa está acontecendo. Assim como foi a internet lá atrás, né? Sim. Eu acho que o GPT abriu esse caminho, né? E aí, entrando um pouquinho na IA que eu comentei do Ideagri, né? Então, entendendo ali que a Rumi já estava presente na OnFarm, a gente falou, poxa, mas como que a gente pode trazer ela para um software de gestão, né? E uma das grandes dores que a gente tem numa fazenda, e vocês sabem bem disso, é, por exemplo, coletar dados, né? Então, assim, poxa, quantas vezes você chega numa fazenda, um consultor chega, viu, e tal indicador, e a lista de vacas, aí o produtor vira, né, ou a fazenda vira, cara, não deu tempo de atualizar o software ainda, né, mas vou lançar. Eu estou para lançar os dados. Então a gente começou a olhar e falou, poxa, acho que aqui tem uma oportunidade, como que a gente pode facilitar o lançamento de dados? E aí nós trouxemos a Rumi dentro do WhatsApp. O WhatsApp é a ferramenta mais usada por todas as fazendas, acho que na agricultura também, na fazenda de leite não é diferente. Então nós trouxemos a Rumi dentro do WhatsApp. E o que ela faz? Primeira coisa é ajudar a lançar dados. Então o produtor ou o colaborador pode mandar um áudio, pode escrever, ou pode tirar foto de uma anotação de campo.
Então, assim, parto, secagem, cio, cobertura, você pode mandar um áudio. Ó, vaca tal, pariu, não sei o quê, papapá. Ó, toquei, a vaca agora tá negativa, cisto, folículo, ovário direito. Então, você pode coletar tudo isso via WhatsApp. Ou uma formulário, às vezes a fazenda tem ali alguma planilha de campo, coleta de dados, você tira uma foto daqueles dados que estão registrados manualmente e ela leva isso para o Ideagri. E assim, tá incrível já, a gente já tem 1.000 fazendas já, a gente lançou em maio ali a Rumi, nós já estamos aí com mais de 1.000 fazendas usando de forma regular para lançar dado e também para consumir informação, né? Rumi, que vaca que vai parir semana que vem? Que vaca que eu tenho que secar? Como é que tá a vaca tal? Me passa a ficha da vaca tal. E a Rumi vai também entregando informações ali direto no WhatsApp. Então, assim, é uma inovação, assim, muito legal. A gente recebe áudios da turma ali, falando, cara, é incrível, assim, é inacreditável o que está acontecendo. Então, a nossa missão é deixar o usuário cada vez mais longe do computador. Sabe, essa história de sentar na frente do computador para ficar lançando dados com marca-texto, régua marcando o que lançou. Cara, a gente quer deixar ele o mais longe possível e entregar cada vez mais inteligência na mão do cara lá, sem ele precisar pensar ou analisar. Essa foi a Rumi que a gente chamou de 2.0, né? Muito ligada à transação, lançamento de dados e consulta de lista de animais. E agora, a gente acabou de liberar essa semana a Rumi 3.0, que ela tem uma abordagem mais tática e estratégica. Então, ela analisa os indicadores da fazenda. Então, você manda um áudio aqui no WhatsApp para ela, Rumi, analisa para mim meus indicadores de reprodução dos últimos 12 meses. Cara, ela vai lá, vai analisar a taxa de serviço, taxa de concepção. Ó, tem efeito de sazonalidade. Ah, é mesmo? Verão, inverno, verão tá pior. Mas essa diferença aí é estatisticamente diferente ou não? Faz uma análise estatística para mim. Ela vai lá e faz a análise estatística e vê se é. E pode correlacionar também. Então, ela toma um papel mais consultiva. Até a gente estava nos bastidores ali conversando com o João aí, né? É um pouco disso, assim. Ela tem um trabalho mais consultivo e estratégico de avaliar a fazenda. E, lógico, você vai substituir um consultor? Longe disso, não é isso. Mas como que um consultor ou um produtor, um técnico, pode usar a inteligência artificial a seu favor? Então, essa foi o lançamento dessa semana agora. Está muito interessante também. Isso tudo no WhatsApp. E também dentro do próprio Ideagri, que é um pouco o que a gente vê, quem usa o Google, a plataforma do Google, tem o Gemini, né? E onde você abre, tem o Gemini aparecendo. Ou quem usa Microsoft, tem o Copilot aparecendo no Excel, no Word, no e-mail, no Outlook, né? Essa é a ideia da Rumi também. Então, hoje a Rumi está presente dentro do Ideagri, desktop. Então, por exemplo, você quer fazer uma lista, né? Eu quero selecionar vacas com 50 dias pós-parto, que estão vazias, que tiveram mastite, tiveram cetose no parto. Poxa, uma pessoa que nunca mexeu no Ideagri, se eu pedir para vocês fazerem uma lista dessa no Ideagri, cara, vocês vão gastar um tempão, né? Onde que tá? Como é que gera um relatório? Conhecer, né? A plataforma. Como é que tá? Hoje não, é um prompt, é uma caixinha de texto que você escreve. Quero vacas 50 dias assim, 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 aperta um botão, pum, ele traz lá. Você não precisa saber mexer no sistema, você simplesmente pede aquilo lá. Ela está também presente no Rumen Insights, que é a nossa plataforma de insights, né, de inteligência, que tem os KPIs das fazendas, né? Então, a gente tem mais de 100 KPIs, indicadores zootécnicos e financeiros, que você pode gerar gráficos, você pode gerar correlações, você pode gerar um benchmark, né? Ó, eu quero comparar a minha fazenda com fazendas do Sudeste, com mais de 500 vacas e acima de 10 mil quilos de leite de lactação. E aí você pode criar esse benchmark. A Rumi está lá presente também, para poder fazer uma interpretação e fazer uma análise desses indicadores e também para automatizar essa criação de relatórios e disponibilização para o usuário. Então, depois que você cria qualquer relatório na Rumi, ela vai te perguntar, tá ok seu relatório? Fala, tá, gostei. Você quer mandar para... Você quer já deixar agendado? Quer mandar toda segunda-feira às 9 horas da manhã? Então, você pode configurar dia, frequência, horário. Você digita os WhatsApps das pessoas. Vou digitar o WhatsApp do William, do Gustavo, que é o consultor de nutrição. E esse relatório vai chegar para todo mundo. A Rumi faz a entrega desse relatório em PDF ou em Excel no WhatsApp dos usuários. De novo, assim, o cara não vai ter que gastar tempo para ir na frente do computador para tirar um relatório.
O sistema já vai entregar isso para o usuário. Ô, Laerte, e, assim, por exemplo, a gente chega em algumas fazendas, a fazenda que não tem o sistema, enfim, vai entrar para utilizar, e geralmente não geralmente, né, mas algumas têm anotações, seja ou que está numa planilha de Excel ou que está em planilhas físicas. Tem possibilidade de importar tudo isso para dentro de um sistema e aí ele fracionando essas informações. Eu falo assim que eu já tive uma dificuldade em uma fazenda que eu comecei a trabalhar há uns 4 anos. E assim, eles têm muita informação, mas essa informação ela está planilhada ou Excel ou uma folha impressa lá. E eu gastei bem uma semana para entender, falar assim, o que a gente precisa fazer aqui é antecipar os plantios. Sim, tem dado um monte de dado. Assim, o problema não era dado. Tinha muita informação, só que muito moroso para eu pegar tudo aquilo e ir trabalhando, entendendo. Eu acho que o grande desafio é isso que você trouxe, assim, William. Tem fazenda que tem muito dado, seja no papel, no Excel ou no software de gestão, o próprio Ideagri. Tem um monte de dado lá. Mas como que a gente processa isso e gera informações acionáveis, úteis, né? Então, acho que é aí que está o grande desafio. Pegando da sua primeira pergunta lá, hoje é totalmente possível a gente fazer essa importação. Então, por exemplo, tem fazendas, por exemplo, que usam sistemas de ordenha, né? Tem um software lá que gerencia o ordenha, ele usa só esse software para fazer a gestão, tem informação lá, ele está adotando o Ideagri, a gente vai lá e consegue fazer essa importação inicial. A fazenda que usa Excel, a mesma coisa também. Lógico, a gente precisa acertar ali alguns modelinhos, mas se a fazenda mandar no modelo, a gente já consegue fazer uma carga inicial para o Ideagri e ele começa a usar o sistema. E se for em papel, aí nós precisamos trazer isso para um esquema de planilha, né? Mas a própria Rumo hoje, ela ajuda muito isso, né? Porque às vezes você pode ter um papel, você pode tirar uma foto, você pode ter informação e transferir isso para dentro do sistema de um jeito mais automatizado. Então, respondendo a sua pergunta, é muito fácil de fazer isso, de trazer as informações para dentro de um sistema. Mas eu acho que é o primeiro passo, né? Porque assim, quantas fazendas não tem um monte de software, um monte de dado registrado, mas não gera a informação. Que é isso que você falou aí, né? Falou, poxa, eu preciso ter uma informação que antecipe o plantio. Se você tiver um monte de informação, você não conseguir processar isso, você não chega a essa conclusão que você precisava antecipar o plantio da fazenda. Né? E ele faz alguma coisa, você comentou bastante de dados ou técnicos, enfim, técnicos, né? Vamos dizer assim. A parte financeira, de gestão, tem alguma coisa? Também. Isso é bem interessante. Isso vai ser lançado daqui 2 semanas. Que a parte financeira, para vocês terem uma ideia, eu vou chutar aqui aproximadamente só 15% das fazendas que fazem controle zootécnico fazem o controle financeiro. E a gente sabe fazer controle financeiro entre nós, né? Se a gente for, não sei, entre nós 3 aqui, quem faz o controle financeiro pessoal. É muito difícil anotar e tudo que você gasta, e como é que tô gastando. Então a fazenda também tem a mesma dificuldade, né? Como é que ela coleta esse dado? Ninguém gosta de ficar com um monte de nota fiscal e digitando num sistema. Então, daqui 2 semanas, a Rumo vai fazer isso também. Então, você pode mandar um áudio, abasteci a caminhonete aqui, gastei R$100 de diesel. Ou você está com uma foto da nota, ou você está com um XML da nota, ou você está com um PDF da nota, a Rumo já vai lançar isso tudo no Ideagri. Então, a gente espera que vão ter mais fazendas usando a parte financeira, tá? E, de novo, são dados dentro do sistema, né? Aí como é que você transforma isso em informação? E aí entra o Rumo Insights com os indicadores financeiros também das fazendas, né? De custo, margem, enfim, todas as custos de alimentação, isso tudo também sendo processado e gerando informação ali para a fazenda. Tá? Assim, aquele negócio, né, rapaz? Dá a mão, a gente quer o braço, dá o braço, quer o corpo inteiro. Então vai lá, qual que é a ideia? Assim, porque produtor, por exemplo, você deu o exemplo de... eu vou mandar para a informação, tiro uma foto da nota, enfim. Hoje a gente tem, para algumas ferramentas, eu acho que todo mundo tem pedido nota fiscal eletrônica, de já importar isso dentro de um sistema eletrônico, sei lá, vou chamar nacional aí, alguma coisa diretamente. Eu fui lá, abasteci, eu comprei, sei lá, 1.000 litros de diesel para a fazenda, emite isso aí no CNPJ da fazenda. E aí eu não preciso, às vezes, informar isso para o software, ele já buscar isso numa base de dados que eu não sei nem se existe e onde que ela está,
e já trazer para dentro daquele CNPJ? É possível. A gente também estamos trabalhando nessa frente, talvez fazendas maiores, mais estruturadas. Porque assim, tem produtor que às vezes o cara abastece a caminhonete lá e nem pede nota, nada, né? E você tem as fazendas que já estão num outro estágio de gestão, que tem nota fiscal de tudo. Tá? Então é possível fazer isso. Tem algumas complexidades, né? Você precisa ter o certificado digital da fazenda para poder fazer essas comunicações, seja com prefeitura ou com estado, para poder buscar essa nota. O sistema que a gente usa hoje na Rumina, nosso ERP, ele faz isso. Toda vez que emite uma nota contra a Rumina, a nota fiscal já cai direto lá. Mas você precisa ter essas integrações com municípios e estados. Mas é possível, a gente vem trabalhando nisso, só tem uma complexidade a mais aí, que é você ter o certificado digital para você poder fazer as autenticações. Mas é perfeitamente possível também, sabe, William? Legal. Mas eu acho que pensando na grande maioria das fazendas, eu acho que talvez coisas simples também como essa, do cara poder mandar isso via WhatsApp, acho que pode facilitar também, né? Além de vir automático depois ali no Ideagri. Entendi. Interessante, cara. Legal. E, Laerte, eu acho que seria legal comentar para o público um pouco dessa jornada empreendedora que você teve e o que foram os aprendizados que você teve aí nesse caminho, desde que você saiu, vamos dizer assim, se desligou da Exalc até o que você se tornou hoje, né? Seu cargo hoje é como CEO. Isso, eu tô como CEO do Grupo Rumina. Isso. O que foram os grandes assim, aprendizados que o que você teve que desapegar, o que você teve que aprender de novo nessa jornada aí? Legal, Gustavo. Até outro dia eu estava refletindo sobre isso, né? Às vezes tem vários empreendedores que quando perguntam isso, o cara conta umas histórias, né? Eu quase quebrei e tal, né? Assim, eu confesso, teve esse início da On-Farm que foi realmente difícil, porque não tinha dinheiro, né? Então assim, a gente passou um apuro ali. Mas eu não tenho nenhuma história muito dramática para contar assim, de empreender é difícil, aquilo e tal. Eu acho que depende muito como você enxerga os desafios. Eu sempre enxerguei como uma grande diversão, não no sentido de ser irresponsável, não é isso, mas como uma jornada de aprendizado mesmo, sabe? Lógico, tem situações ali que não são tão agradáveis, não são tão esperadas, mas eu sempre encarei como um aprendizado, sabe? Apesar de ter toda essa formação ali em negócio, ali na clínica do leite, essa parte estratégica e tal, cara, eu sabia muito pouco de tudo, né? Eu lembro uma primeira reunião de conselho com o pessoal do 10B, o Marcelo Lima, que é um dos sócios lá, ele virou para mim um dia e perguntou: ô Laerte, mas como é que é o funil de vendas de vocês? Quantos leads vão entrar e vão converter nos próximos meses? Aí eu falei, cara, funil de venda, lead... Pelo amor, o que é esse negócio? Até hoje eu brinco com ele, eu uso esse exemplo. Cara, não sabia direito o que era um funil de venda, o que era lead, o que era marketing. A parte tributária também, vocês são empreendedores aí também, tem aqui o podcast e tal. Cara, imposto e tributo e nota, cara, foi um desafio também navegar por tudo isso, né? E no começo, quando são poucas pessoas, no comecinho eram 2 pessoas, 3, 4, você tem que fazer... de tudo, né? Mais ou menos, lógico, você não vai ser um especialista, mas você tem que saber navegar em diferentes áreas, né, do negócio, né, de RH, folha de pagamento, contratação, imposto, marketing, vendas. Cara, de novo, não foi desafiador, foi emocionante, eletrizante essa jornada de empreender. O que eu diria que foi muito importante é a gente ter sócios bons. Acho que essa é a primeira coisa. Assim, você fazer alguma coisa sozinho é muito difícil. Pelo menos para mim. Eu não gosto. Se for para eu ser um cara único, uma empresa única, um eu dono ali, eu não gosto. Eu acho que é muito legal você ter pessoas boas. E essa jornada da Rumina tem sido incrível, assim, de pessoas que a gente foi, ao longo do tempo, trazendo a bordo, outras que eventualmente foram deixando o navio também, porque faz parte da evolução natural da empresa. Então, acho que esse é um primeiro aspecto. Segundo, que eu acho que é essa questão da gente ser rápido para executar. Sabe, não perder o timing do mercado. Acho que a gente até conversava algumas vezes disso na época de Exalc Lab, assim, cara, a gente tem que ser muito bom em executar e fazer rápido as coisas. Acho que isso é o que faz um dos grandes diferenciais. Então, hoje, para você empreender, você precisa estar no momento certo do mercado, né? Não adianta você chegar com uma tecnologia que talvez não está ali no timing correto. Obviamente, você tem que ter capital para eventualmente se acelerar, mas eu acho que você tem que saber executar muito rápido. Esse eu acho que é um dos grandes diferenciais. Sabe? Então, assim, para mim, Gustavo, olhando a jornada até então, foi eletrizante, foi gostosa, foi desafiadora, de muito aprendizado. Foi fundamental ter pessoas boas. Eu acho que a Rumina hoje,
Quando a gente olha a equipe toda, a gente tem uma equipe muito bacana, assim, uma equipe diversa, né? Então, quando a gente olha a alta liderança nossa, os nossos heads e líderes, né? Tem gente que trabalhou na Peugeot, na área de tecnologia, né? Que é o Amed, o nosso head de produto. Você tem o Fábio, que é o nosso CTO, que era veterinário, começou a programar, foi ele que criou o Ideagri, hoje ele é o CTO, puxando também toda essa parte de AI junto com a Amed. Você tem o Marcelo Ferreira, que é o nosso CFO, formado na Poli, empreendeu, teve outras startups, fez saída, teve uma jornada de empreendedorismo bem bacana, hoje ele é o nosso CFO. Aí você tem o Léo Araújo, que é ex-Kikons, que hoje cuida dessa parte de Customer Experience, que a gente chama. Também tem o cheiro de bosta, né? Que a gente brinca. Tem gente que tem cheiro de tecnologia, tem gente que tem cheiro de bosta. Isso dá uma mistura muito legal. boa. É muito, muito potente isso, sabe? Você ter pessoas diversas, né? Diversidade para mim é sobre isso, né? Você ter pessoas de diferentes perspectivas, jornadas... e além de todo o time da Rumina também, que eu acho que é um time assim, bem bacana. Assim, a gente construiu uma equipe muito, muito boa. Legal. E hoje, quais são os seus hábitos para adquirir conhecimento? Né? O que são as coisas que você mais estuda hoje? Boa. Ô, Gustavo, de novo, existe uma competição, né, de audiência aí. Mas assim, eu sou um cara que eu leio pouco. Eu não leio muitos livros. Não sei se isso é um mal aí até da nova geração, né? Mas eu prefiro consumir isso em podcast. Eu ouço bastante podcast. É fácil de ouvir, né? É um material fácil de você consumir. Às vezes você está deslocando, você está numa academia, você está treinando ali, você consegue ouvir. E eu ouço podcasts bem diferentes. Então, por exemplo, escuto desde o Track and Feed aqui, que está muito bacana. Legal. Ouço podcast de inteligência artificial, que eu faço questão de ouvir. Às vezes eu entendo 70% do que eles estão falando, mas eu faço questão de ouvir, porque eu acho que isso é importante. Materiais digitais, né? E hoje, até com o avanço de GPT e tudo mais, então assim, GPT, me faz um resumo aí da semana, notícia tal, o que você tem de novidade na pecuária de leite. Pum, isso vem lá. Então, acho que eu faço muito essa busca por demanda e tenho feito alguns cursos também. Menos, mas tenho procurado fazer. Recentemente, agora fiz de um IA lá no IBMEC, porque eu acho que foi importante para entender o que está sendo falado, como está sendo navegado. Mas eu acho que é isso. Acho que são esses três principais. Mídias, conteúdos digitais aí, principalmente podcast, ou às vezes canal de YouTube também, que você acaba vendo um pouco mais. Né? E nessa jornada aí que eu acho também interessante, para quem está começando, como que foi, assim, o que você acha aí que é os principais pontos? Eu falo até da parte de mapear o problema. Desde mapear o problema, eu sei que os dois meninos lá, o Christian e o Eduardo, né? Tive a oportunidade de estar com o Eduardo num evento lá também no sul da Bahia, uma vez, eu acho que foi em 2021. Foi. E de mapear o problema, como que o cara tem que... O que seriam as premissas para escolher um negócio que vai virar lá na frente, né? O que você acha que é importante para esse empreendedor, né? Como que ele mapeia um problema, como que ele vê se aquilo tem escala ou não, né? Igual você comentou aqui no início da OnFarm, o CAPEX para fabricar os laboratórios que você tinha que enviar. Chegava um momento que poderia inviabilizar o negócio se entrasse muita gente de uma vez. O que você poderia trazer de insight para a pessoa que quer ser um pouquinho mais assertivo, né? No empreendedorismo, eu já visto que cada 10 empresas que abre aí, a gente tem uma ou duas que sobrevivem aí no longo prazo. Né? Ô, Gustavo, acho que a gente está vivendo até um novo momento agora. Me parece que os últimos 5, 10 anos era perfeitamente possível alguém que era da área, nós somos da área de nutrição, pecuária de leite, a gente lá mapear uma dor e, mapeado a dor, propor uma solução nova e inovadora. Seja um jeito novo de fazer cultura na fazenda. Né? Por que eu acho que a gente está vivendo uma nova etapa agora? Porque conhecer só o problema não é sinônimo de sucesso. Porque é como que a gente encontra a melhor solução para aquele problema. Então, assim, acho que para mapear um problema, conhecer profundamente um negócio é importante. É muito difícil alguém que nunca viu uma fazenda de leite, uma fazenda de corte, e chegar lá e pôr o dedo na ferida. Acho que é muito difícil. Agora, eu acho que com todo esse avanço que a gente está tendo de tecnologia, nós precisamos contar com a ajuda da tecnologia para resolver o problema. Então, é por isso que eu acho que somar esforços
seja a gente quanto profissional ir lá e buscar um conhecimento em tecnologia, em AI, ou eventualmente juntar forças com quem vem dessa área, né? Então assim, fulano, eu tenho um problema aqui. Você tem a AI aqui e tal, como é que a gente resolve isso daqui? Né? Então eu acho que hoje, para ter sucesso, a gente precisa ter um olhar, dar um zoom out aí, ter um olhar mais distante do problema, principalmente para buscar a melhor solução, que talvez ela não é óbvia, né? Acho que tem muita coisa que a gente está desenvolvendo agora que não é o óbvio, a gente nem sabe ainda, né? Você fala assim, software de gestão vai existir? Cara, eu não sei. Né? Assim, é tão louco isso, né? Daqui a pouco é simplesmente uma AI lá, a Rume, que vai fazer tudo. O cara nem vai ter software, tela, relatório, né? Então a gente não sabe a resposta. Então, eu acho que é isso. Obviamente que a gente precisa ter um problema relevante, porque se isso não gerar valor, cara, esquece. O negócio nasce morto. Agora, como criar a melhor solução? Eu acho que tudo que aconteceu nos últimos 3 anos, cara, deve ter um jeito diferente de olhar para resolver aquele problema, sabe? E, assim, você comentou aí do número de clientes que vocês têm, e a gente sabe que o mercado ainda de leite, a gente tem muito mais produtores, né? E ainda, colocando isso em percentual, tem ainda um mercado gigante aqui no Brasil. O que são as principais aí fricções para o produtor dar essa mudança de pensamento para usar a tecnologia? Como vocês veem isso lá na frente, né? Vocês falaram que tem em torno de 2.000 a 3.000 clientes, dependendo do produto que vocês têm. A gente tem um mercado ainda muito grande. E, aparentemente, como você comentou para a gente, às vezes a turma ali do top 100 ou que está ali na dianteira é o que mais adota, né? Sim. Como vencer essa fricção? O que vocês veem aí adiante para conseguir expandir para esses outros produtores ainda que não são usuários? Legal, Gustavo. Bom, sem dúvida alguma, o que o Brasil já está vivendo e vai viver é o que aconteceu em outros países, em outros mercados, né? Vai ter uma consolidação, você pega os dados recentes do Rio Grande do Sul também, mostrando o número de produtores caindo drasticamente. Então, assim, até hoje é difícil saber exatamente o número de produtores, né? Acho que no último Interleite, o Paulo do Carmo, lá da Embrapa, trouxe o número lá, 250 mil, mais ou menos, né? O IBGE fala 900 mil, 1 milhão, mas de produtor profissional mesmo, 250 mil. Nós estamos, pela característica dos nossos produtos hoje, a gente sempre está posicionando mais em uma faixa um pouco mais alta ali, talvez 5 mil, 10 mil produtores. Tá? Era o que a gente vinha se posicionando. Agora, pensando no IDEAGRO, no software de gestão, às vezes para um produtor menor adotar o sistema era mais difícil, né, cara? Pô, é um sistema, você tem que aprender a usar, não é fácil, né? Agora, com a chegada da Rume, a gente acredita que isso pode mudar, né? Ou seja, é uma tecnologia mais fácil, mais palatável, o cara aprende rápido, todo mundo sabe usar um WhatsApp, todo mundo sabe falar o que aconteceu com uma vaca, né? Então, talvez isso abra espaço para a gente poder descer a tecnologia para uma camada de produtores talvez médios ou pequenos e para fazer parte da jornada de crescimento dele. Agora, não tenho dúvida que grande parte dos produtores pequenos e médios vão deixar a atividade, né? Isso é fato, assim como a minha família, minha mãe lá com 1.000 litros de leite, deixou a atividade, porque era pequeno, né? Mas, de novo, acho que tem espaço para a gente levar a tecnologia para uma camada, expandir mais, além de 5, 10 mil fazendas, mas acho que passa por fazer algo diferente. Fazer algo diferente para mim é isso. Como é que a gente também pega na mão do cara e entrega algo mais fácil de usar, né? Mais fácil de usar. E tentar um modelo de negócio que cobre por vaca. Porque, assim, se você pensar que, apesar de reduzir o número de fazendas, o número de vaca... Exato. A tendência pode diminuir, mas assim, a tendência é manter e aumentar a média. Né? É isso aí, é isso daí. Hoje, dos 4 produtos que a gente tem, 2 são diretamente em função do número de vacas, que é o Rume Flow, o Rume Action. O IDEAGRO é por número de animais do rebanho, então quanto maior o rebanho também está encorado, são faixas, né? E a On-Farm também são planos de acordo com o tamanho da fazenda também. Então a gente ancora no número de vacas, que é o que vai crescer nessas fazendas grandes, né? Aí tem que fazer isso, né? Porque senão vai ficar fora com questão de tempo. Exato. Porque está diminuindo isso aí, assim, o mercado está em maturação e reduzindo o número de propriedade aumentando o número de animais, isso aí é isso aí. É fato. É isso aí. Show de bola. Cara. E agora o homem gosta de inovar, que agora é motociclista também, né? Pois Como é, né? Aí, cara? Você sabe que a minha esposa, a Bia, brinca, né? Falando, deu a crise de 50 anos, né? É? Mas você sabe que no motociclismo tem um negócio interessante ligado a negócio.
você fazer a curva, né? Um grande desafio é você fazer curva bem na moto, né? Senão você passa reto e tal, né? E uma das grandes coisas é, primeiro, você precisa ter a tangência certa da curva, você precisa entrar certo, você precisa ter uma velocidade adequada, você precisa se posicionar com o corpo certo na moto. Mas a coisa mais importante é você olhar lá na saída da curva. Porque se você olhar só para frente aqui, ó, parece que a moto te puxa e você sai da curva. É impressionante. Então o negócio é a mesma coisa. Tem hora que você tem que olhar para frente aqui, na execução, mas você tem que estar olhando lá na frente. Porque se você não olhar lá na frente, você perde a curva e você sai do negócio. Então dá para linkedizar. Já deu um corte. Entendeu? Viu? Dá para linkedizar o fato de ser motociclista. Mas é impressionante, cara. É impressionante. Se você não olhar lá para a saída da curva, você não faz a curva. E o caroneiro também tem que saber fazer o jogo. Senão ele arrebenta também. Que é o sócio. É o sócio, você tem que estar junto ali, ó. Eu falo com a Bia, cola aí que nós vamos fazer o balanço. O caroneiro ruim ali, ele arrebenta. Virou uma caixa d'água, né? Viu, parou de gravar já, né? Não, tá gravando aí. Então, filho, isso aqui não tem problema, não. Mas é um hobby gostoso. Eu nunca imaginei andar de moto na minha vida. Nunca gostei. Passava motoqueiro, tem diferença motoqueiro e motociclista, né? Motoqueiro cortando grau, fazendo barulho e tal. Eu falei, nossa, cara, que raiva, né? Tinha raiva desses caras. Mas... E aí chegou um ano aí que eu falei, cara, eu queria aprender uma coisa nova. Pro cérebro, sei lá, fazer umas conexões diferentes. E nada intelectual. Eu falei, não, cara, eu preciso aprender uma coisa... Outra habilidade física, motora. E como eu não gosto de esporte, o máximo que eu faço é meu pilates ali para manter a estrutura... Cara, eu vou andar de moto. Aí a Bia, os meninos, mas como assim moto? De onde você tirou isso? Eu falei, não sei, vamos lá. E aí eu tô, tipo, um ano e meio, já tô na minha 4ª moto já. Olha só. Tá indo bem. Que bacana. É bom. Legal, cara. Legal. Muito bom demais. E que assim, você aí nessa parte pessoal, o que você instrui os seus filhos aí para o que tá vindo aí, né? O que você indica para eles aí? Eles já devem, não sei se eles já estão na faculdade ou estão para entrar na faculdade. Então. Você que está vivendo esse mundo da tecnologia e essa transformação que a gente está tendo, você acredita ainda que uma formação formal é o principal ou ter alguma coisa complementar tangenciando a formação formal? Nossa, Gustavo, essa pergunta é muito boa. Eu tenho 2 filhos, né? O Felipe e o Matheus. O Felipe está com 19 agora e ele passou na Poli, lá na USP. Ele está lá em São Paulo, fazendo engenharia elétrica. Ele queria engenharia de produção, não conseguiu, porque é super concorrido, né? Ele passou na engenharia elétrica. Mas olha que interessante, lá na engenharia elétrica, eles têm alguns professores lá que estão buscando formas de ensinar diferente, né? Porque aquela história, a gente que entrou, aquele monte de disciplina básica, aquelas coisas pesadas, né? Que você fica ali, às vezes decorando, às vezes aprendendo. E esse grupo de professores criou uma nova trilha, que é um aprendizado por projetos, né? Então abriram lá uma turma, acho que 30 alunos, ele conseguiu entrar nessa turma. Então, ele vai tendo projetos para desenvolver. A cada semestre, ele tem um projeto. E aí, você vai buscar o conhecimento básico para resolver aquele problema. Então, tinha que construir um painel solar que acompanha o movimento do Sol. É isso que ele tinha que fazer. Mas, para isso, ele precisou aprender programação de microcontrolador para poder... material elétrico. Ele foi buscando os conhecimentos. Então, acho que isso é muito bom. E eu acho que demorou, né? Eu venho da USP aqui, da Exalc... E a gente já conversou sobre isso talvez algumas vezes, né? Eu vejo que a metodologia, a forma de ensinar, ela precisa mudar. Não dá pra gente imaginar tudo que está acontecendo no mundo que os nossos filhos vão aprender igual a gente aprendeu. Com o mesmo PowerPoint, com o mesmo... Sabe assim, não dá. Não dá pra gente aceitar que vai ser dessa mesma forma. Eu acho que vão ter formas diferentes, né? Então, e você vê universidades ou escolas novas lá, aquela que você está fazendo MBA lá também, buscando a Link, buscando uma forma de fazer diferente. Então, eu acredito muito nisso, Gustavo, que não vai ser do mesmo jeito que a gente aprendeu. Não tem como, né? Então, eu sempre incentivei o Felipe estava na dúvida, né? Mas será que eu sigo a linha tradicional ou eu vou para essa? Eu falei, cara, vai para essa. Tenta essa nova forma aí de aprendizado. Então, é um pouco disso, mas eu tenho muita dúvida do que vai ser o futuro, né? Vocês que já estão um tá com um filhinho, o outro vai vir aí, eu não sei como é que vai ser. Tenho muita dúvida, assim, de como vai ser a humanidade, né? A educação, a formação das pessoas, é muito, muito incerto. Muito incerto. Porque a gente vê, assim, muito que ainda um benefício de ter um local
é a questão do network que aquilo gera, né? E as interações. Porque eu acredito muito que vai ter um tempo aqui, por exemplo, a gente estava com o João Dória, eu quero ter uma aula com esse cara. E esse conteúdo vai estar acessível via uma plataforma, alguma coisa. Eu quero o melhor naquela outra área. E você vai montar quase que esse ensinamento, esse conhecimento para você, né? Só que a gente ainda é dependente de ter um diploma, tem toda uma parte, vamos dizer assim, que hoje, por exemplo, o técnico de TI não existe. Eu quero saber se ele sabe fazer, se ele tem habilidade. Acabou. Não interessa para mim se ele tem um diploma, né, para fazer. Não sei até que ponto, para quais profissões isso vai acontecer. Mas eu acho que é uma tendência também que assim, o que se perde, eu acho que é a parte do networking. Que eu acho que ainda pessoas convivendo junto e trabalhando aí para projetos, né? Exato. Que aí você está na aplicação do conhecimento. Exato. Não está aprendendo aquilo para obesidade mental sem saber aplicar, né? Mas é interessante essa reflexão mais porque hoje a gente vive também essa questão do FOMO, né? Esse medo de o que eu tenho que aprender e acaba que o cara não dá sequência em nada e quer aprender tudo e não aprende nada. Exato. E também é uma outra... que o excesso de informação causa um outro problema de você saber qual o caminho quem é a pessoa que é válida para falar daquilo para mim, né? Sem dúvida. É isso aí. Mas eu acho que essa convivência ela é importante. Talvez nós vamos ter algum resgate lá na frente disso, né? Sim. Talvez em algum momento a gente vai valorizar extremamente essas relações humanas, que a gente está numa fase meio de distanciamento, até depois da pandemia e tal, né? Acho que a gente vive um momento aí tudo muito remoto, tudo muito digital. Mas a gente precisa isso, né? Acho que principalmente a nova geração que está entrando no mercado de trabalho, às vezes a pessoa, acho que ela escreve muito bem, se comunica muito bem, mas na hora de sentar aqui numa mesa e conversar, acaba tendo uma dificuldade grande de interação social, né? Sim. Então, eu acho que assim, é complexo também a gente modelar como que vai ser. Acho que é natural do ser humano tentar criar horizontes futuros, né? E assim que se constrói o futuro. Mas eu estava conversando até com uma fazenda, tá, esses dias, e assim, a fazenda, ela já virou uma hold, né, mas já está, assim, transicionando para gerações novas. Assim, o pessoal recém-formado, 24, 25 anos, vindo e assumindo o negócio. Uma propriedade de 70 mil litros de leite. E assim, a forma com que essas novas pessoas entrando, como que elas lidam com todo o ambiente é totalmente diferente. Então, assim, para eles não tem muito de... Aquele relacionamento com a pessoa, o cara, por exemplo, está fazendo uma cera no trabalho, você vai lá, conversa, tenta ajeitar. Para eles, não. Você está fazendo cera, manda embora e põe outro. E assim, a gente sabe que nem tudo você consegue ter esse nível de substituição rápida, né, dentro do negócio. E até a forma de... Como eles que vão ser... Que vai... Sei lá, talvez quem está desenhando o mundo agora seja a geração aí dos 40 para 60 anos que está tocando o mundo, né? E algum tempo, os que estão com 15, 20, 30 anos vão assumir essa diretriz do mundo e vão tocar, né? E aí, assim, acaba que o contato ele fica muito digitalizado também, né? Por exemplo, a gente já conseguiu trazer pessoas aqui para conversar que a gente nunca tinha se falado por um contato digital. O primeiro encontro foi aqui. Foi aqui. A gente também teve... chega e troca ideia igual a gente está trocando aqui, sabe? Então, as coisas vão se moldando. O próprio Júlio mesmo, né? Eu conhecia ele, mas assim, exige uma habilidade nossa também de adaptabilidade. Sem dúvida. Para lidar com esse tipo de situação, né? Sem dúvida. Mas eu acho que essas habilidades aí, people skills ou soft skills, vão ser cruciais também. Eu acho. Porque para liderar, para construir, né? Que eu acho que você tem essa função hoje na Rumner de dar a visão. Né? Você é menos especialista, né, em alguma área específica, mas é o cara que vai dar a visão do futuro e vender essa visão, construindo uma cultura para todo mundo. Todo mundo remar e junto, né? Você tem que ter essa habilidade de pessoas que aí, sim, a universidade tem um ponto, né? Inclusive, a nossa amizade foi por causa da universidade, com né? certeza. Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu acho que esse conhecimento aí vai ter que ir para aplicação, né? Tem muita coisa mais aplicada, como a gente vê hoje também, que os melhores professores que a gente teve foi o cara que dava consultoria. E muitas vezes a universidade proibia, às vezes, do professor de dar consultoria. Mas o cara que tem a casuística e repertório, que é uma banda boa que tem repertório, né? É isso aí. E o cara, para ter repertório, ele não pode estar só dentro da sala de aula. A gente, a história, a gente é movido à história, né? O storytelling. O cara que conta um case.
e como ele resolveu, vale mais do que ele explorar, às vezes, só o artigo, né? E não ter, né? Então, eu acho que ainda não se encontrou. A gente tem essa missão, a gente tem alguns treinamentos online, mas uma das coisas que a gente discute é como que a gente faz isso ficar num formato Netflix. Que o cara sente e gosta de assistir. E ele vê assim, cara, não, realmente eu sinto que eu tô aprendendo junto. Né? Eu acho que grande sucesso aí de canais de YouTube é um cara lá, tem até um conhecido meu que tá ajudando um cara que é carpinteiro, tem 1 milhão de seguidores, porque ele ensina o cara a fazer coisas simples, né? E aí o cara começa a se sentir capaz, ele vai aumentando a autoconfiança e faz. Como que a gente traz isso pra gente ter uma plataforma até das fazendas ou as empresas de nutrição treinar a própria equipe? Porque a universidade não está treinando. Esse cara lá chega despreparado. Você vai lá e dá um treinamento, cara, mas o cara não consegue captar tudo que você está falando. Para você tá muito tranquilo que você já falou daquilo muitas vezes, mas o que é o residual que sobra? E esse cara não tem uma fonte de continuar. Né? Então, assim, a gente vê tanto a educação no digital, essa necessidade de sempre você pensar, cara, aplica aqui, ó, acabou a aula, tem uma aplicação, faz. Para você ver que sedimentar esse conhecimento, né? Boa. Bom, eu acho que é. Muito bom, gente. Cara. Obrigado aí pelo convite. Foi muito bom. Passou rápido, né? Passa rápido. Prosa boa, passa rápido. 11h15, eu tô atrasando vocês aí. Não tá não. Foi demais. Boa. Bom demais. Então, Obrigado, gente. agradecer a sua presença. Temos que encontrar mais. Pois é. Né? Aqui eu acho que foi um ponto de encontrar, mas é sempre bom te ver e aqui demonstrar nossa gratidão que realmente você participou. Né? Você acendeu alguma centelha dentro da gente. Opa, que legal. Na época, eu posso falar isso, o William também, quando eu também comecei a empreender, primeiro negócio, aprendi demais, sofri bastante. A gente viu essa distância, né? Me conectei muito você comentando essas coisas aí. Eu vi assim, a distância de algo do que funcionou até levar para o mercado. Eu acho que a minha empresa parou nesse processo. A gente chegou a ter um cliente, mas foi um sofrimento muito grande, mas um aprendizado, né? Porque eu tive que ser multidisciplinar, tive que aprender. Então, assim, hoje, vivendo, eu ganhei muito aprendizado, né? Então, eu acho que essa centelha ali começou no Exalc Lab, né? Aquelas mudanças que você fez, o posicionamento, né? O marketing, as criações que você fez, foi o cara mais próximo que a gente teve vendo inovar, né? Legal. Então, acho que você tem uma participação aí na nossa formação com esse bloco aí de querer criar, fazer o diferente, e quebrar o status quo. Então, muita gratidão por você estar aqui com a gente, ter achado uma agenda para estar com a gente aqui. Não, foi muito bom. E ontem apareceu aquelas memórias do Google, né? Da Google Fotos, né? Aí tinha uma foto, eu, você e a Lorena. Acho que a gente estava tendo uma reunião para discutir a certificação do Feno. Do Feno lá. IQF, né? IQF, é isso aí. Cara, e foi legal, né? A gente teve a oportunidade de conhecer lá a propriedade do Toninho, lá no Norte de Minas. Foi muito legal, cara. Isso aí. Tem muita história, foi muito bom, gente. Foi gostoso. Legal, boa demais, cara. Boa. Laerte, obrigado, cara, pelo tempo aí, pela informação, pelo bate-papo aí. Imagina, foi ótimo. Acho que, assim, isso é um grande exemplo, né? E eu acho que as pessoas que... A gente precisa de bons exemplos, né, para inspirar a gente. Então, assim, a gente vê você fazendo as coisas, isso com certeza é exemplo para muita gente aí. Então, a gente precisa de boas pessoas para a gente ver a trajetória e modelando ali. Pra gente ir trocando, né? Trocando, lógico, aprendendo junto aí. Então, obrigado por ter vindo aqui. Imagina. Fica à vontade também, quiser passar uma mensagem pessoal, tanto como que localiza você, a Rumina, enfim. Não, perfeito. Acho que quem tiver interesse em conhecer um pouco mais da Rumina, tem o nosso site, rumina.com.br. Tem todas as informações lá, os produtos, o que a gente está fazendo. Então, todos muito bem-vindos ali. E obrigado mais uma vez aí pelo convite. Foi muito bom. Show de bola. Pessoal, então é isso. Agradeço aí a presença de vocês. Dá uma força aí pra gente, pro algoritmo aí do YouTube entender que essa conversa é muito válida. Então, segue a gente, compartilha aí para quem você acha que possa ter interesse nesse tipo de conteúdo. E é isso, até o próximo episódio aí. Fiquem com Deus. Um grande abraço aí meu e do William para vocês. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Esse episódio é um oferecimento de Fileô Baile Safre, ciência para melhorar a saúde e performance dos animais. IFS, energia que abastece o bem. Exalc Lab, medir para gerenciar. Imigrante Tratores, agricultura cheia de possibilidades. Rumina,
Soluções inovadoras para a pecuária leiteira.